Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar dessa baita confusão que são as eleições americanas. E a gente, quando grava isso aqui, a gente está gravando no dia 5 de novembro, mais ou menos umas 4h30 da tarde, ainda não sabe qual é o resultado da eleição, né? Tá tudo muito indefinido. De qualquer forma, já temos aí pelo menos uma série de informações que nos permite fazer uma avaliação inicial desse processo, né? E, claro, imaginar as consequências dessa confusão para o que vem pela frente. E para isso eu convidei alguém que tem se debruçado bastante sobre esse tema, tem tratado bastante dele, que é o Matias Alencastro. O Matias, ele é cientista político, ele é doutor pela Universidade de Oxford, é pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP, e eu agradeço muitíssimo ao Matias pela disposição. Tá aqui, esqueci de falar uma coisa, ele é também colunista da Folha de São Paulo, onde ele trata desses temas, inclusive nessa semana da eleição, ele tem uma coluna tratando das eleições americanas, e por isso mesmo a gente vai aproveitar aí todo o conhecimento que o Matias tem sobre esse assunto para tentar entender essa barafunda, né? Porque eu acho que barafunda talvez... Matias, você acha que barafunda é um bom termo para descrever isso que está acontecendo nos Estados Unidos? Bem-vindo. Oi, Cláudio. Muito obrigado pelo convite, grande prazer estar aqui nesse momento tão importante para todo mundo. Barafunda, sim e não, porque 24 horas atrás a gente via pessoas erguendo barricadas nas cidades americanas. A Casa Branca tinha um muro que não podia ser saltado. Tava um clima muito tenso e muitas pessoas já usavam palavras perigosas, pode haver uma guerra civil, etc. O que a gente viu foi uma eleição com a maior taxa de participação desde 1965 em plena pandemia, pessoas votando nas urnas todas, nenhum incidente político, nenhum caso de violência durante o pleito, e um processo de contagem de votos que assusta o brasileiro, porque o sistema eleitoral americano é primitivo, mas não necessariamente problemático. A gente está tendo uma contagem particular esse ano, porque o número de votos que vieram por correspondência é extraordinário, e isso está, eu não diria atrasando, mas complicando o processo, mas muita dessa tensão que deixa as pessoas pensar que a gente está numa grande barafunda, ela é devida a fatores que não são diretamente ligados a campanha, que é o fuso horário, é o fato da dinâmica, o fato da Flórida ser o primeiro estado a ser declarado e o Trump vencer também causa uma tensão enorme, é o fato das sondagens estarem um pouco diferentes do que era antecipado, os resultados estarem um pouco diferentes das sondagens, e a contagem ser muito lenta e muito estressante até o final. Mas eu acho que as coisas ainda estão sob controle. Quer dizer, essa sensação de confusão é por conta, talvez, dessa complexidade imensa do sistema, né? E aí, dessa espera para que os resultados apareçam, uma incerteza que isso se produz, que, claro, foi também alimentada pelo próprio Trump, né? Ou seja, é do jogo, né? A confusão, vamos dizer assim, uma confusão dentro das regras. A complexidade gera atenção, mas não são os problemas que estão gerando atenção nesse momento. Talvez eu esteja sendo otimista, mas eu acho que a gente, com exceção aos tweets do Trump, que por sinal já estão lotados de aviso do Twitter, o resto dos setores políticos, econômicos e sociais estão estáveis, os sinais vitais estão estáveis. A gente ainda não viu aqui nenhum sinal vermelho. E isso é muito importante. E, sobretudo, que a gente tem que comparar a realidade à expectativa. E a expectativa é de uma eleição em que tudo poderia acontecer. A gente tinha um clima em que a gente achava que as coisas poderiam sair muito rapidamente do controle. E, por enquanto, esse cenário está afastado. Ou seja, há paz, apesar de haver tensão, o que é normal em qualquer processo eleitoral, né? Agora, o que a gente pode esperar do day after, né? Quer dizer, finalizado esse processo de apuração, definido aí o ganhador, e a gente tem a impressão nesse momento de que o mais provável é que o Biden ganhe, porque mesmo que ele não ganhe, digamos, na Geórgia, onde falta muito pouquinho, e acho que você pode até depois nos falar peculiaridades da Geórgia, que você chamou a atenção aqui
nas prévias da nossa conversa, ele tem ainda mais outros estados em que ele pode vencer e acabar chegando na frente. Então, hoje tudo indica que Biden deve ser o candidato eleito, mas o que a gente pode esperar para o período que se segue ao fim da apuração? Porque essa tensão deve continuar em alguma medida, né? Essa tensão continua em alguma medida, e algo que a gente já notou é que a eleição está sendo extremamente competitiva, o que não é necessariamente um problema para a democracia, pelo contrário, eu acho que essa eleição, a gente está aqui vivendo nesse debate de como as democracias morrem. Eu, pessoalmente, eu não acho que uma democracia que tem um recorde de participação está morrendo. Claro. Eu não acho que uma democracia que tem uma competitividade extraordinária está morrendo. Para mim, uma democracia que está morrendo é uma democracia que tem 20% de participação e que o candidato ganha com 70%. Então, para falar aqui do day after, eu acho que o Biden ele vai ter uma missão muito difícil de administrar um país que está, de fato, dividido. O Biden ele vai ter vencido em praticamente todos os estados que ele previa vencer, com exceção à Flórida. Mas as margens da vitória são mínimas. E todo mundo vai olhar para essa eleição como uma eleição muito dividida. Ele não vai ter o controle do Senado, o que, do ponto de vista simbólico e institucional, tem imensa importância. Embora possa haver agora uma eleição em janeiro, depois a gente volta a esse cenário, que possibilite a eleição de 2 senadores que viabilizariam a maioria do Biden no Senado. Mas o day after ele não vai ter essa maioria. O líder do Senado vai ser, teoricamente, o Mitch McConnell, que é uma raposa muito velha, muito cascuda do Partido Republicano. O Biden, o que é que eu antecipo que aconteça? O Biden vai avançar com esse discurso muito republicano de união nacional, que por enquanto tem funcionado, e o Trump ele vai perder alguma força, porque o poder de um personagem como o Trump é o poder do mandato. Uma vez que esse mandato estiver extinto, a aura do personagem vai começar a se desmanchar. E a gente já está vendo isso pelo fato que tanto os canais conservadores, como a Fox News, como o establishment republicano, já está começando a se distanciar do personagem Trump. Você vê que os tweets incendiários do Trump já não estão sendo acompanhados pelos setores influentes do Partido Conservador e da sociedade conservadora americana. Então, mais uma vez, e desculpa, eu estou sendo meio careta, Cláudio, porque eu estou sendo muito otimista, mas eu tenho a impressão que o sistema, e eu digo isso aqui, até hoje em dia essa palavra é mal vista, mas eu acho que a máquina eleitoral ela vai conseguir absorver o choque, e eu acho que a gente vai ter uma transição mais ou menos funcional, porque, e eu insisto nesse ponto que eu acho que tem sido muito subestimado no debate, o Biden é um homem da casa. O Biden é um cara que conhece toda essa trama que a gente está vivendo há 50 anos. Ele é um presidente que tem, a gente pode entrar aqui em detalhes de novo, mas imensos defeitos, imensas lacunas, mas ele tem 50 anos de estrada em Washington. E isso eu acho que vai fazer muita diferença nesse momento de transição, onde a gente sabe que são os experientes que levam a melhor e conseguem pautar as agendas. Agora, é interessante, né? Você ressaltou aqui alguns aspectos muito chamativos desse processo. Primeiro, você lembrou que o nível de participação nessas eleições, ele é muito alto, e aí realmente é difícil você falar de uma democracia mal das pernas se as pessoas estão tão mobilizadas. Embora, eu só colocaria um contraponto a isso, talvez a gente possa ter uma mobilização muito grande, mas que vem acompanhada de um grau de radicalização também muito grande, que dificulta o entendimento, o diálogo, né? Digamos, aquele campo comum que as democracias têm, que é necessário. Agora, por outro lado, acho que até tem um aspecto interessante, essa baixa repercussão dos tweets, das bravatas do Trump, até mesmo naqueles setores da mídia que o vinham apoiando, talvez eles mostrem que esses setores também não estão a fim de embarcar em qualquer aventura do Trump. Eles vão com ele até um certo ponto. Para além daquele ponto, não dá mais e ele fica sozinho. É por aí que você vê os dois aspectos que eu ressaltei? Perfeito, Cláudio, porque eu acho que a gente está assistindo a um fenômeno aqui, que é um fenômeno que a gente vai ter mais clareza com o tempo, mas é que o Trump perdeu, mas o trumpismo venceu. O Trump, personagem, ele perdeu a Casa Branca. E o Trump, eu acredito, quando ele perder a Casa Branca, vai ser muito difícil
ele criar aquela política de sucessão dinástica que um líder tipicamente de extrema-direita tenta criar. E aqui eu me fio um pouco aos personagens de extrema-direita europeus, como a Le Pen, que chega no segundo turno contra o Macron e no dia seguinte o grupo dela se desmancha, entra ali numa fase de antropofagia, etc. No entanto, e eu acho que esse é o ponto mais importante desse processo todo, o trumpismo venceu nas eleições. O que você quer dizer com o que você está chamando de trumpismo? Só para ficar claro isso. Os senadores e os deputados mais alinhados às fações mais radicais dos republicanos, essas próprias fações que foram alimentadas durante o governo Trump, saíram vencedores da eleição. 30% dos deputados eleitos republicanos acreditam no QAnon, que é aquela teoria da conspiração de que... Você conhece, né, Cláudio? Sim, conheço, sim. O QAnon, claro, eu tenho que explicar, enfim, essa grande... Mas é bom explicar porque, embora eu conheça, talvez quem nos esteja ouvindo, assistindo, pode não conhecer. Seria legal você falar um pouquinho disso. Eu até lamento a minha imprecisão, porque eu não sou um grande conhecedor da coisa, eu tenho um pouco medo disso, mas digamos que é um movimento que foi criado através de mensagens criptografadas nas redes sociais e em páginas da internet, que alega que movimentos, grupos, líderes do Partido Democrata faziam parte de uma grande conspiração de tráfico infantil. Sim, é verdade. O Pizzagate, né? É difícil explicar. O Pizzagate, o QAnon, o fato de 30% do eleitorado, o fato de 30% dos deputados eleitos pelo Partido Republicano acreditarem no QAnon é um dos maiores sintomas da penetração do ideário do Trump no Partido Republicano. A gente sabe que ao longo dos 4 anos, o partido que tinha, obviamente, uma vida própria e muita autonomia antes do Trump, de certa forma, submeteu-se à liderança do Trump, que era extremamente popular na base, e começou a ser penetrado por ele. A gente viu que algumas lideranças desse partido, como Mitch McConnell, Lindsey Graham, que são senadores com muito capital político e sempre tiveram muita autonomia, eles já começaram a se distanciar do Trump agora nessa fase eleitoral mais avançada. No entanto, a base está totalmente transformada pelos 4 anos de Trump, e ela elegeu deputados que estão muito identificados com as principais narrativas da era Trump. Entre elas, o QAnon. O QAnon é uma ideia, é uma conspiração criada na internet em que um suposto autor chamado Q identificou um círculo de tráfico infantil, de tráfico de crianças entre lideranças do Partido Democrata. E ele fica comunicando sinais criptografados para os seus leitores. E a gente já tem milhões de leitores, e a gente chegou ao ponto em que alguns candidatos a deputados tiveram que se declarar Q believers, fiéis do Q, pessoas que acreditam no Q, para poderem se eleger, né? Porque os eleitores só votariam nos crentes. Uma posição de fé. Isso aqui, uma posição de fé. E isso aí cria uma ala milenarista dentro do Partido Republicano. O que mina, e eu acho isso muito importante quando a gente pensa no day after, mina as chances do Partido Republicano voltar a ser aquele partido tradicional, formatado na era Reagan, de conservador nos valores e liberal e até libertário nas ideias de mercado. A gente está aqui tendo uma direita completamente diferente que emergiu nos anos Trump. A gente pode entrar mais em detalhe depois. Agora, quer dizer, seria um pouco o que a gente conhece por aqui como olavismo, de certa maneira. Eu sei que não é exatamente a mesma doutrina. A minha questão é muito mais que talvez desempenhe um papel um pouco parecido na mobilização dessa base mais radical do líder populista de extrema-direita. Seria isso? Com certeza. Eu acho, no entanto, que a gente ainda tem que ver aqui o estrago que o olavismo americano fez na política de Congresso. Porque o olavismo não tem 30% dos deputados no Brasil. Sim, verdade. E dentro desse Congresso, desse novo Congresso americano, a gente ainda não sabe qual vai ser a realidade dele.
pode ser que seja um Congresso muito difícil, porque o Biden, no cenário que ele está agora e com as urgências que ele tem para a sociedade, mesmo se os democratas tiverem maioria no Senado, ele vai tentar ao máximo buscar uma concordância com as lideranças republicanas para votar uns pacotes ambiciosos. E se o Partido Republicano estiver muito fanatizado, muito penetrado pelo ideário trumpista, a gente pode descartar qualquer aliança no Congresso e isso só vai agravar a polarização dos próximos 4 anos, né? Eu acho que o nosso grande objetivo nesse momento é tentar acalmar um pouco a sociedade e tentar encontrar de novo um caminho para um governo mais equilibrado. E é curioso, né? Porque há poucos anos atrás, por exemplo, na era Bush, nós víamos, e mesmo na época da sucessão do Bush, nós víamos o Tea Party como o grupo mais radical à direita dentro do Partido Republicano. E isso já era percebido por muita gente como algo, enfim, excessivo até, né? Uma série de posicionamentos muito radicais, um certo obscurantismo. Ou seja, o que a gente vê agora é isso não só multiplicado, talvez potenciado, né? dentro do governo Trump. E aí, claro que o estrago que você faz num partido conservador tradicional é imenso, né? Não sei nem se a gente pode efetivamente continuar a chamar isso aí de conservadorismo. Talvez a gente esteja falando de um outro tipo de fenômeno, não acha? Eu acho muito interessante, porque o Tea Party, ele é uma reação, é o equivalente do Occupy Wall Street do lado conservador. Foi uma revolução, uma insurreição de grupos conservadores depois da crise de 2008, e ela lançou debates muito interessantes, porque tinha um debate ali sobre a questão do livre mercado, tinha um debate ali sobre como os velhos políticos republicanos nos levaram a esta crise, tinha uma ideia de renovação, a deriva do Tea Party, ela começou a acontecer a partir do momento em que o trumpismo começou a ganhar força. Essa deriva, ela tem também um caráter racialista muito forte, não é? Porque o Trump, ele se lançou na política carregando a ideia de que o Obama não era um verdadeiro americano, que ele tinha nascido no Quênia. E foi a partir dessas ideias que a gente começou a ver também esse regresso da política racial muito forte dentro do Partido Republicano, que eu acho que também é um dos grandes traumas da era Trump agora, né? Agora, a gente está vendo uma política em que você ressaltou no começo da sua fala a força das instituições, né? A minha dúvida só é a seguinte: até que ponto esse questionamento constante, né? Esse pôr em dúvida as instituições o tempo todo, que é a tônica do trumpismo, como é no Brasil a tônica do bolsonarismo, ainda que isso possa ser contido por elas, ou seja, as instituições estão funcionando, para usar um chavão que tem sido repetido ao se falar da política brasileira, as instituições estão evidentemente funcionando, eu acho que isso é correto. A minha dúvida é só, a que custo? Ou a que custo, veja, para as próprias instituições, né? Até que ponto exigi-las no limite de forma reiterada, não produz um problema para a própria continuidade do funcionamento das instituições nesse trabalho de contenção? Tem um autor, Corey Robin, que trabalhou muito sobre a trajetória histórica da direita americana, desde muito antes do Reagan, mas é que ele diz que o grande problema é a erosão do judiciário e não a erosão do executivo das outras instituições. E ele identifica essa ideia dos republicanos começarem a nomear juízes com uma vocação intensamente política nos diversos escalões da estrutura administrativa e que começaram, de certa forma, a deformar e acabar com a fluidez do processo institucional. Eu acho essa ideia muito interessante quando a gente vê que talvez a missão histórica do Trump tenha sido cumprida para o Partido Republicano quando ele indicou a Amy Coney Barrett, a juíza, para a Suprema Corte, porque você inverteu, virou a relação de forças dentro da Suprema Corte, que era um objetivo, era o equivalente do Brasil chegar ao Conselho de Segurança, era assim, um objetivo mais alto que o Partido Republicano tinha desde a era Trump. Desde a era Trump ou desde antes? Perdão, desde a era Reagan.
que tinha... Desde a indicação do Scalia, que trouxe toda a teoria legal do originalismo para o dogma judiciário conservador, e essa indicação, ela sela um dos grandes objetivos fundamentais, e o Trump entregou isso, e essa terá sido a missão histórica do Trump. E, de certa forma, essa ideia, ela confirma a análise desse autor, Corey Robin, que é no judiciário que os republicanos estão causando a maior erosão possível do sistema político. No entanto, eu concordo plenamente com você que essas eleições muito disputadas, onde a gente vê que o sistema eleitoral está sendo redesenhado e rearranjado em permanência para favorecer um partido ou outro, chamado gerrymandering, onde você redesenha os distritos para favorecer um candidato republicano. O fato que você tem senadores que estão usando instrumentos para atrasar os processos legislativos que eram considerados impensáveis antes. A ideia de que muito pouco no sistema político americano está nas leis e muito está nas normas, muito está na forma de se fazer a política, e a forma de se fazer política nos Estados Unidos está sendo e foi fundamentalmente alterada na era Trump. E isso, de fato, terá um impacto para as instituições, eu acho, enorme, e a gente ainda só está começando a medir esse impacto, porque isso tudo está em fase de emergência ainda, não é? Eu acho que um dos grandes testes da presidência Biden vai ser precisamente a capacidade dele, que é um político intensamente institucionalista, de conter a emergência dessas práticas que vão contra as tradições normativas da política americana. Que é talvez a essência do populismo, né? Que é operar ao arrepio das instituições, operar em tensão com elas constante, tentar, de alguma maneira, sobrepujar as instituições no exercício prático da política. E aí eu não estou pensando especificamente no caso do Trump, mas estou pensando em uma série de outros líderes populistas que também se conduzem assim. O Chávez, na Venezuela, claramente operou o tempo inteiro, mesmo que ali, no curtíssimo prazo, parece que está tudo dentro da regra, mas vai minando as regras, vai produzindo uma erosão lenta delas. E às vezes isso não é nem pela mudança das regras, mas digamos, por trabalhar um pouco as regras no seu limite, né? Por trabalhar em cima da ambiguidade o tempo inteiro. E a minha impressão é que o Trump faz isso não só agora, no momento de eleição, mas ele fez isso ao longo dos seus 4 anos de mandato, inclusive na relação com governadores, na relação com outros entes, né? E você chamava atenção para esse papel do judiciário. Eu lembrava aqui que o Trump nomeou um número imenso de juízes para os tribunais federais, né, nos Estados Unidos. O que, evidentemente, pode ter importância para os próximos, para as próximas decisões que, porventura, forem chegar à Suprema Corte, porque se elas passam por essas instâncias mais baixas, já com uma mudança de posicionamento em relação ao tradicional, podem chegar na Suprema Corte por uma revisão e produzirem alterações significativas. E possivelmente o maior adversário de uma futura administração Biden, eventual, seja a Suprema Corte e não o Senado. Porque uma Suprema Corte muito empoderada pelo processo do Trump, que está sentada em cima de um aparelho judiciário que também foi profundamente transformado, ela pode se politizar bastante, de um jeito que a gente nunca viu na política americana. Eu acho esse aspecto muito interessante e é importante destacar, porque esse long game, esse jogo longo, estratégico, institucional, esse jogo de posição, ele foi praticado muito pelo Partido Republicano e muito pouco pelo Partido Democrata. O Obama, ele nomeou um número extraordinariamente baixo de juízes. Ele nunca se preocupou muito com isso. O que é um paradoxo muito interessante, porque você tem um presidente criado na Harvard Law School, que chega ao poder e demora um tempão para nomear vagas que estavam em aberto, não indica o personagem e tal. E aí você tem... Quer dizer, não é que ele não teve oportunidade de nomear, ele não aproveitou a oportunidade de nomear. É isso, ele não aproveitou. Ele tinha outras prioridades e deixou posições atrasar, nomear no último minuto, algumas não foram. E aí você tem um presidente que chega, um gestor de hotéis, que nunca tinha pisado em Washington, nunca tinha entrado no gabinete do Estado, e que entende que a prioridade é essa.
É muito curioso. Agora, o que explica isso? Você tem alguma hipótese para esse comportamento tão diverso de democratas e republicanos numa frente tão importante como essa judicial? Segundo a Jane Mayer, que é uma jornalista do New Yorker, e eu acho até difícil qualificar uma pessoa que tem um trabalho tão profundo e tão interessante como ela, só de jornalista. Ela escreveu livros interessantíssimos sobre a economia política americana, e ela escreveu um grande perfil sobre um personagem que todo mundo diz que é essencial para esse processo, que é o Mitch McConnell, que é o líder do Senado, um senador que tem que é alguém que tem um enorme conhecimento das normas e das leis, e que conseguiu emplacar essa ideia de que a prioridade era a conquista da máquina judiciária para o Partido Republicano. Porque cabe lembrar, Cláudio, também, que ao mesmo tempo que o Trump era um obcecado das nomeações de juízes e ficava lá fazendo lista, com a ajuda desses republicanos, ele deixou a administração pública, a burocracia, totalmente esvaziada. Isso é outro estrago que a gente ainda só vai conseguir conhecer quando os oficiais democratas começarem a entrar de novo na Casa Branca e no aparelho de Estado americano. Você teve... a gente sabe que no Ministério das Relações Exteriores, que é a Secretaria do Departamento de Estado, você teve muitos diplomatas que se demitiram, um número recorde na era Trump. O Departamento de Energia foi esvaziado. Então, você teve uma estratégia de ocupação do aparelho judiciário e uma estratégia de esvaziamento do aparelho administrativo que correram em paralelo. E isso mostra também que a ideia de que o Trump era um alucinado, tuiteiro, que ficava ali reclamando, que não sabia o que fazer, poxa, não dá mais para pensar nisso, né? Sem dúvida nenhuma. E é interessante porque você chama atenção porque é um jogo que envolve o judiciário de longo curso, né? E agora tem muita gente discutindo, inclusive em função da indicação dessa nova juíza para a Suprema Corte, uma juíza ultraconservadora, muita gente preocupado, na realidade, com o que pode acontecer agora, né? Num eventual conflito envolvendo a eleição. Mas o que você está apontando é que mesmo que o Biden tome posse, enfim, e esse conflito da eleição não seja um conflito que inviabilize a eleição de um opositor do Trump, ele pode ter o seu mandato comprometido. E aí, isso, vamos dizer, é um golpe até mais forte, talvez, quer dizer, mais forte. Impedir alguém que ganhar a eleição e não tomar posse é fortíssimo, mas isso pode ser talvez uma coisa de um efeito mais, digamos, mais residual, um efeito mais continuado no tempo, mas que também produz danos sérios à democracia, né? Com certeza. A gente já vê, por exemplo, que uma semana depois da eleição, a Suprema Corte vai ouvir um caso do Obamacare, do programa de saúde, de atendimento de saúde, criado pelo Obama, o Affordable Care Act, que os republicanos habilmente chamam de Obamacare para associar ele ao Obama e ao comunismo. Eles já tentaram derrubar esse programa, isso era uma das grandes promessas eleitorais do Trump, era o chamado Repeal and Replace, vamos abolir e substituir, nenhum dos dois foi conseguido, em parte pela atuação de senadores republicanos como o falecido John McCain, que votou contra a abolição do sistema do Obamacare no Senado, mas agora essa nova Suprema Corte, daqui a uma semana, ela vai poder dar um sinal se ela está entrando numa batalha contra um futuro governo democrata, ou se ela vai buscar uma estratégia de atuação digna de uma Suprema Corte, digamos. Eu acho que essa vai ser uma grande história do mandato do Biden. No entanto, a gente tem que abordar ela com calma, porque a própria dinâmica da Suprema Corte americana, ela tem as suas particularidades. Uma juíza júnior, nesse momento, o que ela está fazendo é os sanduíches, é o lanchinho dos outros juízes. Ela não tem a capacidade, literalmente, a juíza júnior, ela serve o lanche. Ela não tem capacidade de articular politicamente. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, que um juiz recém-nomeado como Alexandre de Moraes já está ali dando carteirada, raquetada em todo mundo, 2 anos depois de ser indicado. Eu acho isso mais complicado de acontecer nos Estados Unidos, e a própria figura do John Roberts, que é o presidente da presidente, corte,
presidente da corte, e é um cargo vitalício o lá, Chief não Justice, né? Chief Justice, ele não tem, ele não parece ter uma agenda de querer politizar muito, é o contrário, ele tenta até insular a Suprema Corte. Então vai ser um processo, eu acho que vai ser um processo intenso, em que essa Suprema Corte ela vai ouvir casos muito importantes para a administração Biden, mas também não vai ser um processo de colisão imediata. Quer dizer, não se trata só de maioria, mas se trata também de poder de agenda, né? Dependendo de quem consegue pautar os temas, porque a Suprema Corte também ela exerce um filtro forte, né, para definir o que vai para apreciação, né, dela. E aí ela pode eventualmente não fazer, sobretudo se o Chief Justice, né, o presidente da casa, se ele considerar que não é adequado colocar aquilo em pauta naquele momento. E eu diria que talvez até agora, já para a discussão do processo eleitoral, né? Há um papel importante também do Chief Justice aí, né? Eu acho que a própria juíza Amy Coney Barrett, ela não, eu penso que ela não cometeria o que seria literalmente um suicídio político de pesar na decisão da eleição de um presidente que a indicou 2 semanas antes. Eu acho que ela se recusaria e ela abriria caminho para uma solução interna da Suprema Corte sem ela. E eu imagino também que a Suprema Corte tentaria buscar uma solução menos com viés político, mas a gente estaria numa situação totalmente nova, porque em 2000, que foi o último grande contencioso eleitoral, o candidato democrata decidiu aceitar a derrota antes do caso da contestação dos votos da Flórida subirem para a Suprema Corte, precisamente em nome da estabilidade institucional e da continuidade de poder. Então, a gente está aqui em terras desconhecidas. No entanto, eu acrescentaria que, para a gente ter esse cenário em que a decisão da eleição é feita por uma canetada de um juiz da Suprema Corte, a gente tem que ter uma conjunção de fatores que, por enquanto, hoje, 5 da tarde, não parecem improváveis. A gente teria que ter uma decisão de último minuto na Pensilvânia, e você precisa de um crime, você precisa de uma fraude, tem que ter algum erro. Todo mundo lembra daquela fotografia lá na eleição de 2000, do cara na Flórida tentando ler os votos e os furinhos, ele não conseguia entender os votos. Aquela cédula borboleta, né, que gerava confusão mesmo. Exatamente. A cédula borboleta, que é o fiat dessa eleição, ainda não apareceu. Quando ela aparecer, aí a gente entra no campo no reino da judicialização. Agora, por que você mencionou o caso da Pensilvânia? Existe algo na Pensilvânia que pode ser a cédula borboleta dessa eleição? Porque a Pensilvânia é o último estado a ser contado. Se a gente chegar à Pensilvânia sem um vencedor claro do Biden ou Trump, tudo vai acontecer na Pensilvânia. E aí a pressão fica muito grande na contagem de votos da Pensilvânia, e aí a gente vai ter uma ofensiva de 120 advogados tubarões que vão ficar ali vendo cada erro, cada pessoa que foi no banheiro e voltou e demorou para voltar, para ver onde é que tem ali uma brecha para judicializar. E sabendo que a Pensilvânia só vai ser contado aqui mais para o final da semana, e quanto mais tempo de indecisão, mais clima tem para você prolongar a decisão, complicar a decisão, questionar o processo eleitoral. Cada minuto conta num processo como esse, né? Aliás, é interessante, né? Essas diferenças entre os estados. Você mencionava a questão da Geórgia. Se você puder explicar um pouco o que acontece na Geórgia que torna também ali peculiar o processo, e aí é para o Senado, não é para a presidência, é isso? Exatamente. Então, Cláudio, eu acho que tem primeiro um fenômeno eleitoral acontecendo nesse momento na Geórgia, que é muito interessante e é representativo do que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente está tendo o Biden está muito competitivo, ele pode ganhar, mas é um estado tradicionalmente republicano, talvez desde o Carter, perdão. Talvez esteja em erro. Mas o que a gente está vendo é uma competição muito grande entre as áreas rurais, onde o Trump tem um potencial incrível, eu acho que as eleições foram muito competitivas porque ele tem essa estratégia que eu acho sensacional, de pegar o avião dele e fazer comício em cidade de 1.000 pessoas, de 5.000 pessoas e de 10.000 pessoas. É completamente contraintuitivo.
ele foge das cidades grandes, das capitais, e ele faz comícios nos municípios pequenos, porque ele vence esses municípios pequenos, rurais, muito onde as rádios conservadoras têm um poder muito grande. A gente fica falando de rede social o tempo todo, mas tem rádio conservadora que tem 40 milhões de ouvintes diários nos Estados Unidos. Quer dizer, ele não está falando só para aquele pequeno distrito ou condado, né? Ele acaba falando para todos os que são parecidos com ele, né? Perfeito, para os pequenos eleitores dos Estados Unidos, ele agrega muitos desses eleitores, e aí ele tem votos de 60% a 70% em 10 municípios pequenos, o que o torna competitivo contra o candidato democrata que teve 55% dos votos na grande cidade, ou na cidade média. E então na Geórgia, a gente teve uma contagem que no começo começou nesses municípios rurais, que contam mais rápido, então o Trump sai na frente, e agora nas grandes cidades, e sobretudo Atlanta, que é uma capital universitária, é a sede da CNN, é uma cidade onde você tem uma posição liberal-democrata mais consolidada, então os resultados saem daqui no último minuto. Então agora a vantagem do Trump pode diminuir, o Biden pode ganhar, vai ficar muito apertado. No entanto, tem um desdobramento a nível nacional muito importante, que é a corrida pelo Senado está muito indefinida. Nesse momento, o candidato republicano pode ganhar. No entanto, se o candidato democrata chegar dentro de uma margem de erro do candidato republicano, a regra eleitoral da Geórgia implica que tem que ter uma segunda eleição, chamada runoff, em janeiro, para decidir realmente quem venceu. Uma espécie de segundo turno. Uma espécie de segundo turno. E esse segundo turno, teoricamente, seria muito favorável aos democratas, porque, poxa, Cláudio, janeiro de 2021, Biden ganhou, aquilo ali é o melhor momento para você ter uma eleição. Claro. É um clima de preparação de governo, é um clima de vitória, de posse. E se os democratas vencerem esse lugar de senador na Geórgia, eles conquistam a maioria no Senado, e isso teria um impacto colossal no governo Biden. Apesar da situação na Suprema Corte, né? Apesar da situação na Suprema Corte. Muito interessante. Agora, um outro aspecto que tem chamado muito a atenção nessa eleição, e já chamou na eleição passada, foi o descompasso entre aquilo que as pesquisas apontavam e aquilo que efetivamente aconteceu nas urnas. Um pouco se diz que isso pode ter a ver com o fato, e eu vi até uma pesquisa esses dias que apontava para isso, o fato de que o eleitor trumpista é um eleitor mais envergonhado. Né? Até a chamada para essa coisa que eu vi falava em shy voter, quer dizer, um eleitor tímido, né? Um eleitor, vamos dizer, encabulado. E aí eles dizem, a pergunta era, né? Você diz ou não que você vai votar no seu candidato para as pessoas que você conhece? No caso do Biden, o número dos envergonhados ali não chegava a 5%. No caso do Trump, chegava a 20%. Então, realmente, se isso acontece para os amigos, talvez aconteça para os pesquisadores, né? O indivíduo vai lá, pergunta para o cidadão em quem ele vai votar, e aquela pessoa diz que vai votar no outro, ou que não sabe em quem vai votar, e isso gera essa subestimação. Você acha que faz sentido essa explicação para todo esse descolamento, ou você acha que é algum outro fenômeno do processo eleitoral que gera esse tipo de descolamento? Vamos contextualizar. As sondagens de 2016, elas erraram no resultado. Muitos estados que estavam, que todo mundo pensava que a Clinton ia ganhar, o Trump levou. E isso foi um erro colossal. Esse ano, o que a gente está vendo até agora, é que as sondagens erraram nas margens. O Biden está levando todos os estados que ele esperava levar, com exceção à Flórida. Então, o tipo de erro cometido esse ano, na minha opinião, é menos grave do que o tipo de erro que foi cometido em 2016. Todo mundo previu o resultado, a gente não prevê que fosse tão competitiva a eleição. Até aqui tudo bem, mas de fato houve um problema. O problema do shy voter, que eu até acho que ele foi originalmente conceitualizado no Reino Unido como shy Tory, porque os conservadores eles continuam ganhando o tempo todo, e as sondagens davam muito mais favorável aos trabalhistas, que ficam desolados. É um problema relativamente bem medido pelas instituições de sondagem, que todo mundo tem trabalhado para tentar contornar.
por exemplo, na forma como você formula a sua pergunta. Você tem 3 perguntas que não têm nada a ver com política, mas que o seu algoritmo diz que, se a pessoa disser sim às 3, ela é uma republicana. Então, você faz uma sondagem nesse formato para tentar tirar o cara, o eleitor envergonhado, desmascarar ele. Você tem algumas metodologias novas que eu acho que minimizaram, mas, de fato, alguma coisa aconteceu. E a gente vai ter que entender o que aconteceu. A gente já tem um começo de explicação. O Trump ganhou a Flórida, ganhou muito bem a Flórida. Por que ele ganhou muito bem a Flórida? Porque o município de Miami, onde tem um eleitorado hispânico que pesa muito, votou, e é uma grande surpresa, muito a favor do Trump. E, aparentemente, esse eleitorado hispânico votou a favor do Trump porque ele é cubano, venezuelano, algum dele até é brasileiro, e são pessoas que ficaram muito mobilizadas com a agenda do Trump, hiperagressiva com Cuba, Venezuela e a América Latina no geral. E dos brasileiros a relação com o Bolsonaro também, né? Exatamente. Então, acho que ali o papel é muito claro. O Trump, ele faz uma coisa, uma das habilidades que eu acho realmente fascinantes do Trump é a capacidade de fundir a agenda de política externa com os seus objetivos de política doméstica. Ele cria uma guerra comercial contra a China para mobilizar o seu eleitor do meio oeste, e deu muito certo. A agenda contra a China é das coisas mais populares que o Trump fez no mandato dele. E a agenda hiperagressiva com a Venezuela funcionou muito bem do ponto de vista eleitoral, entregou a Flórida, o que no fundo era o único objetivo dele. O objetivo dele nunca foi os direitos humanos e a democracia na Venezuela, era ganhar a Flórida, e ele venceu. Então aqui a gente tem um caso de estudo que ajuda a compor esse mosaico do que deu errado, mas há outros exemplos. Agora é interessante, né? O meu filho Matias, que é seu xará, embora muito mais jovem que você, ele me perguntava esses dias o seguinte: mas por que os latinos na Flórida votam no Trump, né, se na realidade ele é um cara anti-imigração e tudo mais? E aí, quando a gente olhava para outras regiões dos Estados Unidos que também tem uma grande quantidade de latinos, né, o caso da Califórnia, né, o caso de alguns estados ali do sudoeste americano, a gente não via esse mesmo tipo de resultado. O Arizona, por exemplo, né, você tem também um voto imigrante grande e não tem esse mesmo tipo de resultado. Aí a minha hipótese, né, queria ver se você concorda com a expressão que eu dei para o outro, Matias, né, a minha hipótese era, bem, eu acho que, muito possivelmente, você não tem cubanos nem venezuelanos e na mesma quantidade nesses outros lugares. Você vai ter mais mexicano e, eventualmente, gente oriunda de outros lugares da América Central, né, e não o mesmo tipo de imigrante que a gente encontra na Flórida. É por aí? Eu acho que o caminho é esse. O perfil da pessoa que está na Flórida são os expatriados cubanos, que abominaram a ideia que o Obama estava tendo uma abertura e ia quebrar o embargo com Cuba, e que para eles o Fidel Castro ainda está vivo e que isso tem que acabar. São venezuelanos também. A gente sabe que as elites, as diásporas desses países, elas são muito eficientes na mobilização dos imigrantes hispânicos nessas regiões. Então, eles conseguem politizar os hispânicos que moram nessas cidades. Tem um espraiamento, né? Tem um espraiamento. E enquanto, no caso do Arizona, os hispânicos, como você disse, Cláudio, eu concordo plenamente, eles estão muito mais ligados à política fronteiriça, que foi particularmente cruel durante o governo Trump. No caso do Arizona, e eu concordo perfeitamente com você, Cláudio, os hispânicos, eles estão vivendo uma dinâmica muito mais associada à política fronteiriça, a questão migratória, que foi particularmente cruel no governo do Trump. Então, são duas realidades diferentes. Eu acho que aquele papo que a gente está tendo muito aqui no Brasil, de que o evangélico não pode ser tratado da mesma forma, o eleitor, existem vários tipos de eleitor evangélico, também, obviamente, e até triste que a gente tenha que fazer generalizações como essas, o eleitor hispânico nos Estados Unidos, ele não se comporta da mesma forma. Depende de que tipo de hispânico se trata e qual é a relação dele com o governo, inclusive a questão dos valores, né? Porque você tem, às vezes, um conservadorismo moral, religioso muito grande entre esses eleitores que acaba jogando água no moinho dos republicanos, né?
Uma das coisas mais extraordinárias, Cláudio, que eu vi agora nos primeiros resultados, é que municípios que foram extraordinariamente afetados pela pandemia, você teve um voto em massa a favor do Trump. Quer dizer que teve pessoas que perderam familiares, que ouviram o presidente falar que elas deveriam tomar detergente, o que, na minha opinião, é uma forma de deboche, que votaram no Trump no final. E eu acho que aí a batalha, você vê que a batalha dos valores contou imensamente nessa campanha. Porque muitas dessas pessoas, elas toleraram esses desvios todos do Trump, porque, como eu disse no começo, ele estava cumprindo a sua missão histórica, que era nomear uma juíza que defendesse os valores conservadores, a questão do aborto, por exemplo, que são questões sagradas e que a gente, às vezes, não subestima a capacidade dessas questões de virar eleitorados inteiros. E às vezes não é só o voto econômico, né? É também um voto baseado nesses outros princípios. E é interessante que você está falando isso. Eu lembro de uma pesquisa, eu vi aí no caso no Brasil, mas talvez ela até seja parecida. A pesquisa não, mas enfim, talvez a situação seja parecida com isso que você identificou agora nos Estados Unidos. Eventualmente a causalidade é outra. Ou seja, não é que onde morre mais gente, apesar disso, as pessoas continuam trumpistas. Mas talvez onde há mais trumpistas, as pessoas se protegem menos da pandemia, porque tem aquele comportamento, vamos dizer, menos precavido, acreditam menos no risco que a doença oferece e, portanto, morrem mais. Mas elas não vão deixar de ser trumpistas por causa disso. No Brasil, é uma pesquisa que mostra que isso acontece em redutos bolsonaristas, né? Onde o bolsonarista teve mais voto, morre mais gente. Agora, eu não sei se as pessoas vão deixar de ser bolsonaristas por causa dessas mortes. Talvez elas estejam morrendo mais por causa disso. Será que não é a mesma história aí? Certamente. Eu acho que a pessoa que opta por tomar menos cuidados com a pandemia, ela está seguindo o Trump, mas ela também está seguindo motivações próprias. Claro. Há ali uma relação com a vida e com a morte, uma relação com a saúde, uma relação com a higiene, que não pode ser caricaturada. Eu acho que a gente tem, na questão da saúde, há concepções muito íntimas que variam dentro da sociedade. Sim. Então, essas generalizações de o Bolsonaro disse isso, então a pessoa vai fazer isso porque ela é bolsonarista, ela meio que atropela uma discussão que eu acho mais etnográfica, digamos. Sim. Que é muito interessante também. Mas talvez seja, ela é bolsonarista porque vê o mundo de uma certa maneira que talvez faça com que ela tenha um comportamento convergente com esse que o próprio Bolsonaro tem diante da pandemia, e eu diria algo similar aí nos Estados Unidos para o Trump, né? Perfeitamente. Muito bem. Matias, muito boa essa conversa. Você não quer dar uma amarração final, fazer as suas considerações finais? Eu acho que a consideração final clássica para esse debate é o que vai acontecer com o Brasil, né? E eu acho que é importante enfatizar que a gente, como é hábito nas relações Norte-Sul, a gente tenta colocar muito do poder decisório nos países do Norte, mas o poder decisório está nos países do Sul. O Bolsonaro, compete ao Bolsonaro decidir se ele quer criar uma relação de conflito com o governo Biden ou se ele quer criar uma relação relativamente tranquila. O Brasil, nos últimos anos, ele foi um pouco deslocado da geopolítica global. O Brasil ele não faz parte das prioridades estratégicas dos Estados Unidos, que está decididamente virado para a Ásia. Então, o Bolsonaro ele vai poder escolher. Se ele decidir cortar o cabelo no dia que o secretário de Estado do Biden vier a Brasília, como ele fez com o ministro das Relações Exteriores do Macron, ele vai ter problema. Se ele começar a xingar a esposa do Biden, como ele fez com a Brigitte Macron, ele vai ter problema. Mas se ele tomar algumas medidas, como colocar o Ricardo Salles num lugar mais discreto, colocar uma equipe do Itamaraty mais pragmática, mais capaz de fazer uma relação concreta com o governo americano, ele não vai ter problemas. E eu acredito profundamente que vai ali na mesma linha de raciocínio nossa aí da conversa anterior, que o bolsonarista nunca votou no Bolsonaro porque ele era amigo do Trump e nunca vai deixar de votar no Bolsonaro porque ele deixou de ser amigo do Trump. Claro. São vidas próprias. E uma das coisas que a pandemia fez foi enraizar o bolsonarismo na política nacional.
A geopolítica importou muito para a eleição dele, mas vai importar muito pouco para a reeleição dele, na minha opinião. E aí eu acho que fica uma conclusão legal. Assim, talvez você me convide daqui a 2 anos. Não só daqui a 2 anos, acho que eu vou acabar te convidando antes disso. Matias, então quero agradecer imensamente a tua participação aqui no canal, no podcast, e agradeço também a quem nos assiste no YouTube, a quem nos ouve nos podcasts, e até a próxima. Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.